E aí vem a questão interessante de que, às vezes, a pessoa não compartilha das mesmas expectativas. E quando ela não compartilha, cabe a nós colocar o que a gente espera dela. Cabe a nós colocar justamente para que a gente possa analisar posteriormente como transferência. A gente vai trabalhar com a transferência de uma forma muito forte com a análise do discurso. Então, por exemplo, quando a gente está falando que o paciente se coloca como uma criança ou que o paciente sexualiza a relação, ele vai se colocar naquela posição, por exemplo, parecida com quando ele conta da relação com a mãe, talvez, ou com o pai. A gente vai vendo essa reedição, né? A pessoa age e pensa e se coloca numa posição que ela repete, né? Ou uma reedição, por exemplo, quando ela se coloca de uma forma que ela sexualiza a relação terapêutica e passa a nos ver como uma pessoa possível para desenrolar isso. Então, ela vai agir como ela age, como se fosse numa situação de paquera, de flerte ou de qualquer coisa do tipo, né? Então, essa reedição dessa posição nos informa que as posições que a gente espera que aconteça ali, elas não estão acontecendo. E a nossa expectativa sobre essas posições é a nossa transferência. Então, quais são as nossas expectativas? Quais eram as expectativas do Freud, de um paciente que se coloca como alguém que topa ser cuidado, e aí que ele pode se colocar ali de qualquer forma que seja. Então, ele pode transferir infinitamente, mudar de posição infinitamente, mas o médico não pode transferir infinitamente. Ele vai estar numa posição que ali é dura, que é o que ele propõe. Por isso que toda e qualquer outra transferência do analista, ele coloca como contra-transferência, né? Mas qual que é essa posição dura? De alguém que vai ali para cuidar, que vai ali para não ceder a nenhum outro tipo de proposta de mudança dessa relação. Mas essa é a transferência que vem na instituição. Quando Freud institui, esse aqui é o lugar do analista. Quando ele postula sobre a transferência, ele está instituindo a psicanálise. E quais eram as questões da época? Então, estava lá o Jung falando, não, pode transar com a paciente, isso vai fazer bem para ela. E o Freud falando, não vai fazer bem, não pode transar com a paciente. Quais eram as questões do Freud? Isso aqui vai virar uma bagunça. Não, isso aqui é coisa séria. Ele queria instituir a psicanálise, ele queria instituir como uma coisa séria. E é ali, principalmente, a transferência erótica, né, que ele dá esse nome, no final das contas, né, no amor de transferência, e ele institui o que o analista pode e o que ele não pode. Ele institui o lugar do analista. Então, ele pode deixar o paciente fazer o que o paciente quiser, desde que esses limites sejam respeitados. Isso é tudo o que a gente espera da análise, ou seja, o que a gente transfere nesse sentido. O que a gente espera do paciente. E aí que vem a questão interessante, porque isso é o que a gente espera. Com 100 anos, mais de 100 anos de psicanálise, já ganhou meio que uma coisa, as pessoas meio que sabem que rola, mas tem muita gente que também não sabe. Não sabe o que rola dentro de uma sessão de análise. E aí vem a questão interessante de que, às vezes, a pessoa não compartilha das mesmas expectativas. E quando ela não compartilha, cabe a nós colocar o que a gente espera dela. Cabe a nós colocar justamente para que a gente possa analisar posteriormente como transferência. Porque aí ela tem a referência. A pessoa vem e não fala, né? Ou ela só relata. Ela não conta uma história. Então a gente sugere para ela contar, a gente pede para ela contar. Ela ainda não entendeu. Bom, então vamos... Ou ela não segue, né, a nossa orientação. Vamos entender um pouco melhor o que acontece. Posições que se definem, né, nessa cenografia quando ela faz dessa forma. Analisa, traz, propõe de novo, de repente, ou numa situação onde há uma erotização, poder dizer para o paciente, olha, aqui não vai se concretizar nada. Nós até podemos falar sobre isso, podemos cuidar disso, de uma forma simbólica, de uma forma dentro do que acontece nas suas ideias, nos seus pensamentos, mas é importante afirmar que, por exemplo, nesse caso, eu não sou uma pessoa possível, e nada vai se concretizar nesse sentido, nessa relação. Isso vai ser importante para
definir o lugar seu como analista, né? Definir o sentido de continuar ouvindo, o sentido de não corresponder, mas poder estar de uma forma que não corte a pessoa, não corte no sentido de que ela se sinta inadequada em falar sobre aquilo. Então, isso é produzido por nós. Essa é a transferência nossa, é a transferência deste lugar. E que lugar que a gente vai transferir? Que lugar que a gente vai ocupar? Isso é fundamental. Então, sempre a gente pensar que as nossas ações fazem a gente ocupar um lugar é fundamental para que a gente trate elas não só como uma transferência cega, né? A transferência que veio da teoria, por exemplo, de uma indicação, uma sugestão teórica, e a gente simplesmente vai lá e aplica. Mas a gente poder também analisar como que esse nosso lugar define, ele fica definido na relação. E também qualquer tipo de desdobramento disso poder ser analisado nessa sequência. Então, se a gente se propõe a ocupar um lugar de cuidado, né? A gente está ali naquele empenho e a gente é visto como uma pessoa que foi violenta, que foi descuidada, negligente. O que aconteceu aí? O que aconteceu nesse caminho? Por exemplo, as orientações de não fale de você. O canalista não pode tocar o paciente. O canalista não pode isso, aquilo, aquilo. Tipo, tudo isso são coisas fora do negócio, daquela cena, que fazem você agir não com o que está acontecendo ali necessariamente, né? E produzir um efeito muito diferente daquele que a teoria disse que ia ter. Produzir um efeito, por exemplo, de que você não cuida, de que você é negligente, que a pessoa fala, fala, fala. Quando ela te pergunta algo, você não responde. Ela sente que está falando sozinha, sente que você não está nem prestando atenção, que você não está nem interessado sobre o que ela está falando. E aí vem a teoria e diz: ah, mas isso é dela. Não é? É verdade. Vem a teoria e diz: isso é dela. O que você quer, afinal, né? Então, situações muito comuns, assim, eu vou, o analista não fala nada, eu fico sem saber o que eu tenho que fazer, e ele não fala nada, eu sinto que ele não se interessa, mas já falou isso com ele? Aí o analista fala: vamos pensar sobre isso. Tipo, de novo, volta e produz um clima onde o paciente fica perdido, ele fica desorientado, ele fica mais angustiado ainda, ele não sabe o que está acontecendo. E ele começa mesmo a ficar desorganizado, psicicamente desorganizado.